Oi, gente, tudo bem? Vamos começar então aí a nossa primeira live daqui a pouco, tá? Eu sou o professor Jeová Torres, que estou fazendo a coordenação do curso. Vocês estão me escutando? Bem? Dá um sinal aí pra gente ver se tá tudo em paz. Dá o joinha aí para dizer se estão me ouvindo. Massa, perfeito. Vambora. Deixa eu ver aqui que o professor, nosso convidado, professor José Roberto, né? Tá para aparecer. Deixa eu ver se ele já apareceu por aqui. Ainda não, né? Vou tentar chamá-lo aqui. Ainda não vi aqui o professor Zé Roberto, mas enquanto ele não chega, eu vou aproveitar então, né, para passar aqui algumas notas e agradecer pela receptividade, né, dos que se candidataram ao curso. Né? Nós tivemos uma aceitação importante, mais do que o dobro das vagas do que a gente tinha previsto. Nós ficamos aí por mais de acho que uns 5 dias, 7, abertas as inscrições e 520 se candidataram. Nós tivemos 360 efetivamente matriculados, vamos dizer assim. E desse total, ainda não encontro aqui o professor Zé Roberto. Então, nós tivemos aí aproximadamente, dos 360, nós temos 70% de público feminino no curso. Nós recebemos inscrições de 21 dos 27 estados. Né? Todas as regiões estão participando do curso. Uma concentração maior aqui no Nordeste, em torno de 70% da audiência, né, dos participantes do curso, tá certo? E então vamos lá, José. Vou chamar você aqui. Opa. Pronto. Boa noite, Jeová. Boa noite, professor José Roberto Pereira. Seja bem-vindo aqui. Vamos inaugurar esse Isso, espaço. muito bem. Aqui. Já está ao vivo aí para Tá ao vivo, né? vivo. Tá Sim. ao Boa vivaço. noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Muito bem. Grande prazer, grande satisfação estar aqui com
professor Jeová, Federal do Cariri. A alegria é nossa de tê-lo, de agradecer, né, de você ter aceito o convite. Agora, peraí, vamos lá. Tentar fazer mais uma questãozinha aqui. Pronto. Agora vai. Pronto, estamos aí. Portanto, para deixar essa marcaçãozinha aí do curso, módulo 1. E nós decidimos, né? Eu conversei com o professor Ayrton, que é o elaborador do conteúdo do módulo 1, junto com a Anne, Caroline Cansado também, assim como o professor Ayrton e eu. E pensamos no seu nome para fazer essa live, né? A gente está convidando alguém que seja um especialista para fazer uma discussão que possa complementar o conteúdo do curso, e certamente ficamos felizes quando você aceitou. E o professor José Roberto, como vocês puderam ver, ele é professor titular na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Eu tive o prazer de visitar em 2010, quando nós fomos para o ENAPEGS, o Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social. O professor José Roberto foi o nosso anfitrião, junto com a turma que organizou o evento lá. E ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, tem um pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E professor José Roberto, eu diria que esse tempo é seu. Nós vamos gravar, sim, para alguns que perguntaram, ao final. Eu ontem passei uns 10 minutos para tentar entender e buscar como é que faz esse negócio de gravar essa live, para disponibilizar para os alunos que não puderem estar aqui agora. E espero ter aprendido, tá bom? Você me escuta bem? Tá certo. Escuto bem, perfeitamente. Pronto, Tudo então, tranquilo. O show é seu. Então, muito bem. Só para saber, Jeová, quem está nos assistindo, só para eu tentar fazer uma pequena interlocução, né, são os estudantes assim, da UFCA mesmo, ou como é que é? Qual o público nosso aí? Quem está assistindo? Certo. Nós tivemos mais de 500 candidaturas e 360 alunos se matricularam no curso. Nós aceitamos as inscrições, a previsão era de 250. Opa. E como eu dizia, tem um público diverso, espalhado pelo país, de estudantes, inclusive de formação Sim. né, diversa também, e com título de doutor, de mestre, estudante de graduação. Não é? Então é diverso. Temos aqui até um dado interessante que você pergunta. Das pessoas, né, que se candidataram, das perguntas que nós fazíamos na inscrição era se já tinha escutado falar sobre gestão social. E o dado é o seguinte: 71% respondeu sim. Então, mais ou menos aí a turma já conhece o tema, mas também não com as suas palavras, não com a sua visão. Sim. E é isso que nós queremos agora. Muito, muito bem. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez também agradecer o convite do professor Jeová. É um aí nosso na gestão social desde há muito tempo, né? Eu entrei na área de gestão social motivado pela motivação do Jeová, lá na década antes de 2010, 2007, 2006, 2007, sei lá, um bom tempo atrás.
E também ele conseguiu transmitir essa empolgação com a área e eu assumi isso no âmbito da Universidade Federal de Lavras. Criamos o Núcleo de Estudos em Administração Pública e Gestão Social, então venho atuando nessa área, né, fazendo essa interface da administração pública e da gestão. Bom, o nosso parceiro também foi meu orientado de doutorado, professor Ayrton Cardoso Cansado, né, na Universidade Federal de Lavras, e publicamos o livro juntos, né, que foi o resultado da sua tese de doutorado, Gestão Social e Epistemologia de um Paradigma. Então, desde a publicação desse livro, que pode-se considerar também como um marco histórico da gestão social no Brasil, né? Um livro que buscou e ainda está em processo, porque nós estamos agora preparando a terceira edição do livro, lançamos o livro, a segunda edição, em espanhol, no ano passado no Equador, em Quito e na cidade de Azuay, né? Na Universidade de Azuay. Então, nós estamos sempre atualizando os conteúdos e teorias que dizem respeito à aplicabilidade do tema da gestão social, né? Então, nós estamos assumimos verdadeiramente o papel de construtores teóricos da gestão social. Mas não só teóricos, porque fazemos pesquisa também empírica, né? Então isso é muito importante colocar aqui. Gestão social. Então, como nós pensamos gestão social? E o que nós estamos, vamos dizer assim, na ponta das pesquisas, né? O que nós estamos tentando avançar em termos de gestão social? Veja bem, na nossa perspectiva, especialmente numa perspectiva habermasiana, consideramos que os paradigmas de administração constituem um resultado histórico das relações entre Estado, sociedade e mercado. Nós não podemos negar isso, para qualquer paradigma que seja. Por quê? Qualquer paradigma que se constrói ou que já existiu até hoje, existe atrelado a um tipo de Estado, né? Ou pelo menos sofreu uma influência grande, considerável sobre o tipo de Estado predominante, né? No Estado absolutista, ora, qual é o paradigma predominante da administração pública? Patrimonialista, não é? No Estado liberal, né? Porque justamente o mercado, né? Os burgueses, a burguesia historicamente rompeu com o poder absolutista e então formou-se aí o mercado, né? O segundo setor, né? Chamado segundo setor. Então, com base nesse Estado liberal, ou Estado capitalista, assim como queiram denominar, emerge aí um tipo específico de paradigma, que é o paradigma burocrático, que todos nós conhecemos, estudamos, especialmente fundamentados em Max Weber, né? Pois bem, em torno aí do final do século XIX, início do século XX, emerge o quê? O terceiro setor, a sociedade. Então, busca por meio da democracia, né, expressar um conjunto de direitos. Então, aí, eu digo assim, que nós temos que relacionar historicamente, para nós compreendermos a gestão social hoje, como que foram sendo engendrados historicamente esses paradigmas, vinculados ao tipo de Estado, ao tipo de democracia e a um conjunto de direitos. Então, no Estado absolutista, nós não tínhamos democracia e não tínhamos direito, porque a sociedade era totalmente submetida ao senhor, ao soberano, né? Ao Estado absolutista. No Estado liberal, nós temos, então, uma democracia típica liberal. Por quê? Com que os burgueses, né, especialmente os comerciantes, os empresários, né, homens proprietários, porque as mulheres não votavam naquela época, então aí nós tínhamos basicamente dois direitos que emergiram aí nesse contexto das relações históricas, né, entre Estado, sociedade e mercado. Quais são esses direitos? Os direitos civis,
que é o direito de proteção à propriedade privada, a bens, né? Então, a liberdade de ir e vir, a segurança pública, são, né, que caracteriza basicamente os direitos civis. E nós temos também os direitos políticos, que foram alcançados, né, ao longo desse tempo, no âmbito do Estado liberal ainda. Os direitos políticos é o direito de se associar, o direito de se filiar a um partido político, de criar cooperativas, associações, etc, etc, etc. Então, predominaram esses dois direitos como uma democracia liberal e um paradigma burocrático. Aí veio pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados europeus, né, derrotados, tanto derrotados quanto vencedores, encontravam-se em uma situação extremamente precária. O Plano Marshall, né, de recuperação da economia desses países levou à constituição de um Estado chamado Estado de Bem-Estar Social, ou Fair State, ou Estado-Providência, no caso da França, né? Enfim. E aqui no Brasil também, nós conhecemos como Estado de Bem-Estar Social, né? Típico de uma democracia social-democrática, né? Ou também conhecido como uma democracia participativa, de tipo participativa, que induz e leva pessoas minimamente à participação, né? Então, emerge aí o terceiro setor, né? O terceiro setor, com um tipo específico de democracia e com os direitos sociais. Então, o estado de bem-estar social se fundamenta nos direitos sociais, né? Então, vejam que isso se dá historicamente, não é assim com o estalar de dedos que isso vem acontecendo, né? E mais recentemente, no final do século XX, emerge aí, especialmente pela questão ambiental, década de 90, eu diria até meados da década de 80 para a década de 90, e até hoje, aí, vamos dizer assim, Estado republicano, caracteristicamente, nós temos aí o chamado direito republicano e uma democracia de tipo deliberativa, né? É aí que entra, né, eu esqueci de falar no caso da social-democracia, né, o paradigma predominante na administração, então, é o paradigma lista, né, ou administração pública gerencial, né, bastante conhecida e discutida aí com a reforma, no caso do Brasil, com a reforma administrativa do Estado, né? Então, a partir dos anos 90, e aí que com o conceito de gestão social, com o professor, né, no famoso artigo que ele conceitua a gestão social no início da década de 90, tendo em vista a Constituição também Federal de 88, que com seus dispositivos de participação, sejam eles a lei de iniciativa, né, e os conselhos gestores de políticas públicas, sinalizaram para a emergência de um Estado republicano. Então, e as questões ambientais. Então, daí, uma democracia, Estado republicano, seria uma democracia dele, né, diferente de uma democracia participativa. E aí eu vou explicar. Oi. Tem duas observações aqui, aí eu queria ver. Uma delas, as pessoas estão dizendo que a luz sobre a tua cabeça fica meio que dificultando olhar. Sim. Então, só para, não sei aí como é que está a tua posição, e se mexer demais, se atrapalha. Eu acho que, e a segunda, se uhum. for, não tem crise, vamos para frente. E a segunda, alguns estavam dizendo que não estavam escutando. Eu queria só que alguém me desse aqui um sinalzinho, um joinha, de que você agora está escutando. Tá. Ok, já ouvi aqui um perfeito áudio, ótimo. Então vamos para frente, você ia falando então da questão da democracia deliberativa, participativa. Vamos lá. Nesse contexto aí
de uma sinalização de um Estado republicano. Então, é nesse contexto aí que a gestão social, como paradigma emergente, né, se desenvolve como ponto de partida desse contexto todo no caso brasileiro, não é isso? Especialmente com o texto do professor Fernando Guilherme Tenório, né? E a partir daí, vários núcleos e instituições, né, procuraram desenvolver conceitualmente e construir epistemologicamente a gestão social como paradigma. E tem sido essa a nossa tarefa. Então, é só para contextualizar a vocês como que a gestão social, na verdade, está atrelada de uma forma histórica a essas relações entre Estado, sociedade e mercado. Nós não podemos perder de vista esse contexto. Ponto. Bom, então, na atualidade, nós temos aí diferentes tendências da gestão social, né? Eu até publiquei um artigo junto com o Miguel Pérez, que foi meu orientado de doutorado. Nós publicamos um artigo no Caderno Zebab sobre as abordagens da gestão social, né? Nós listamos lá 4 abordagens da gestão social, dentre as quais nós nos identificamos particularmente, que é com a abordagem habermasiana. E eu vou falar especialmente dessa abordagem aqui para vocês e como que nós estamos fazendo pesquisa de ponta nessa perspectiva habermasiana, né? Incluindo aí o professor Ayrton, o professor Fernando Guilherme Tenório, né? Nessa perspectiva habermasiana. Então, nós estamos trabalhando, né, com pesquisas, e com produção de textos, ensaios teóricos e leituras, né, mais avançadas, em profundidade, releitura de alguns textos que nós já publicamos, né, porque é assim que se constrói cientificamente, né, um paradigma, pelo menos, né, como uma proposta de contribuição. Nós conceituamos resumidamente, porque aí nós temos alguns conceitos que se complementam, mas resumidamente consideramos a gestão social como uma ação gerencial dialógica voltada para a construção do bem comum, que tem como fim a emancipação social, certo? Então, no livro nós utilizamos categorias teóricas, né, e que nós estamos também revendo essas categorias. Mas, né, nessa perspectiva habermasiana, uma ação gerencial dialógica envolve aí uma racionalidade comunicativa, né? Então, a racionalidade comunicativa implica, né, em atitudes ou em processos, em metodologias, tem implicações e desdobramentos amplos nesse sentido, né? Por exemplo, Lamonier com o professor Tenório publicaram no livro Cidadania e Desenvolvimento Local, Critérios de Análise, metodologicamente, algumas categorias bastante relevantes relacionadas com a cidadania deliberativa. E é aí que eu entro especificamente para eu apresentar a vocês o que nós estamos e da forma como estamos tratando a gestão social nessa perspectiva habermasiana. A racionalidade comunicativa, ela tem implicações também metodológicas. Então, nesse sentido, metodologicamente, para realizar pesquisa, nós utilizamos critérios também de análise, que estão muito bem colocados aqui na produção metodológica, teórico-metodológica dos autores, né? As categorias são processo de discussão, inclusão, pluralismo, igualdade participativa, autonomia e bem comum. No conceito que eu apresentei agora para vocês, eu falei que a gestão social pode ser conceituada como uma ação gerencial, então é uma ação gerencial lógica, então implica na racionalidade comunicativa aí nessa perspectiva, correto? Voltada para a construção do bem comum. Então, essa categoria, construção do bem comum, é que nós avaliamos e consideramos que ela está, vamos dizer assim, ainda com um grau de deficiência
conceitual e desenvolvimento teórico e empírico. O que nós consideramos como bem comum, não é? E é aí que entra a nossa, vamos dizer, novidade, né? Em termos da gestão de pesquisas voltadas à gestão social. Eu, particularmente, estou trabalhando, tenho registrado alguns projetos de pesquisa, e inclusive em parceria com uma universidade da Suíça, que é a Universidade de Berna, com o Centro de Desenvolvimento Sustentável de lá, o CDE, com o professor Andreas Klein, trabalhando nessa perspectiva da gestão social da água. Então, a água é o quê? É um bem comum. Mas como que é essa categoria bem comum? Podemos considerar o bem comum sendo parte integrante do conceito de gestão social. É aí que nós queremos desenvolver essa temática. Bem comum, aí também é muito interessante, de caráter interdisciplinar, com os princípios da economia solidária. Né? Por quê? Porque os bens comuns são aqueles bens, né, que nós consideramos que não são de uso exclusivo do privado, nem são de uso público, mas são comuns a uma dada coletividade. Né? A água, por exemplo, ela pode ter o caráter triplo. Ela pode ser considerada como um bem privado, como um bem público e como um bem comum. Então, a Elinor Ostrom, que foi o Prêmio Nobel de Economia em 2009, ela rompeu, de certa forma, com a perspectiva liberal de entendimento do que era bem comum, né? Seja pelo rompimento, especialmente com o Garrett Hardin, né, que desenvolveu uma teoria de jogos chamada tragédia dos comuns, né, porque no caso de passagens, de recursos naturais, se todos egoisticamente fossem explorar os seus recursos, seria uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Os recursos se extinguiriam rapidamente, né? Mas a Elinor Ostrom supera essa perspectiva liberal dos bens comuns, mas ainda fica presa nessa perspectiva neo-institucionalista, né? Tendo em vista que a preocupação primeira da Elinor Ostrom era classificar esses bens comuns e avaliar como a coletividade estabeleceu as normas para que se estabelecesse aí o auto. Ela desenvolveu, inclusive, vários princípios da boa governança dos bens comuns, né? Que eu não vou listar aqui, mas são bastante relevantes para nós avançarmos em termos de pesquisas nessa área. E qual o gap que nós encontramos na leitura, tanto do Ostrom quanto do Álvaro Ramiz, que é um chileno que publicou um livro dedicado aos bens comuns e democracia, ao Dardot e Laval, né, Christian Laval, Pierre Dardot e Christian Laval, que são dois franceses que rompe com essa ideia de institucionalização dos bens comuns, a proposta por Elinor Ostrom, coloca os bens comuns tanto de forma tangível como intangível, né? Bens comuns globais, enfim, eles avançam consideravelmente nesse sentido. Então, mas qual o gap, de qualquer forma, que nós encontramos, especialmente na teoria dos bens comuns? E, inclusive, que o Ramiz nos dá uma pista muito boa nesse sentido, né? Como desenvolver, tanto conceitualmente quanto empiricamente, por meio de pesquisas, aquilo que a Elinor Ostrom fala, mas não mostra, né? Que é como que os membros de uma coletividade estabeleceram as normas para se alcançar um consenso de normas para que eles pudessem, então, ter sucesso
ou ter êxito na gestão dos bens comuns, né? Aí entra o quê? O aspecto da ação comunicativa, né? Que é então, que fundamenta esse conceito de gestão social, né? Por quê? Porque há normas para se chegar ao consenso é necessário uma comunicação. É o seguinte, olha, na sociedade moderna, a linguagem do direito socializa e integra. Por quê? Porque a linguagem do direito, todos nós vamos buscar na legislação, nas normas, no estabelecimento das normas, né, o consenso. Por quê? A norma é que vai reger a todos, seja a minoria, seja a maioria, mas a norma é que vai reger, não é isso? Então, ao estabelecer essas normas, pressupõe-se um processo dialógico, um processo de discussão, um processo de coordenação da ação comunicativa. Que linguagem que esses indivíduos estão a utilizar, né, para alcançar o consenso, o conjunto de normas, todos os casos estudados pela Elinor Ostrom, né? Nesse sentido, eu estou orientando uma tese de doutorado da Elaine, que vai justamente nessa direção, a Elaine Teixeira Cruz. Ou seja, ela está explorando, inclusive com a equipe da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que são os discípulos, vamos dizer assim, da Elinor Ostrom. Ela faleceu há 2 anos atrás. O seu marido, Vicent continua vivo e continua nas pesquisas. Então, nós estamos propondo essas parcerias para que a gente possa, então, avançar significativamente no construto teórico da gestão social como um paradigma, de fato, de gestão. Aí, o que me deixou muito feliz nesse sentido? Que me deixava inquieto até então era que, quando nós falávamos de gestão social nessa perspectiva habermasiana, as pessoas falavam assim, poxa, mas é muito abstrato, né? É algo assim, a gestão social, a sociedade como protagonista, sim, tudo isso nós estamos considerando. Mas a gestão social do quê? Nós falamos, a gestão social do território, a gestão social da água, a gestão social de políticas públicas, gestão social disso, gestão social daqui. Então, é muito pulverizado o objeto, vamos dizer assim, até então tratado no construto teórico da gestão social. E o que nós estamos propondo, nós não estamos inventando a roda, mas nós estamos a caminho de pensar, refletir, pesquisar, pensarmos nesse sentido, colocando os bens comuns como esse objeto próprio da gestão social, né? E aí a interface, seja os bens comuns como uma abordagem da economia solidária, porque a economia solidária, bens comuns, tem um casamento aí muito interessante também a se pensar, né? Porque a natureza da economia solidária é o comum, né? Então, a gestão econômica solidária desse bem comum, qual é a gestão? Qual é o paradigma de gestão? A gestão social. Então, nós estamos considerando que seja relevante estudar os bens comuns nessa perspectiva, né? Fazendo essa articulação. Tanto porque nós não tínhamos, se o leitor atento às nossas publicações, vão observar que nós não desenvolvemos, nós sempre falamos de bem comum, mas nós não desenvolvemos em profundidade essa categoria tão relevante do construto teórico da gestão social. Então, nós estamos nesse contexto, só para você entender essa problematização da gestão social em termos de pesquisa, em termos de avanços teóricos. É isso aí que eu gostaria de deixar para vocês também refletirem, pensarem e, quem sabe, motivados por essas minhas colocações aqui, nós não criamos também grupos de pesquisa articulados em torno da gestão social dos comuns, para que a gente possa produzir, né, e buscar consolidar, delimitar claramente
né, a área do conhecimento desse paradigma, né, do século XXI, vamos dizer assim. Ok? É isso aí. Estou aberto às discussões, às questões, perguntas, enfim. É isso aí. Eu acho que eu falei dentro do que eu me propus a falar. Jová, 19h33. Eu falei com você que ia falar 30 minutos. Nós começamos 19h07, então estou dentro É, do tempo que eu me propus a falar com você aí. como sempre, José, como sempre, É isso aí. você cumpre o tempo que se propõe. E isso é muito bom, Muito sobretudo bem. em espaços como esse, que ele Sim. o tempo é pré-estabelecido, né? Nós não temos gestão É. social do Instagram, infelizmente. Mas vamos lá. Muito Olha, bem. te agradeço então por essa exposição introdutória, inclusive que esse é o sentido mesmo dessas lives, desse momento, que elas vão combinar com outros conteúdos que estão dentro do que estão no módulo, né, que vem num texto base e também numa videoaula, né, porque ela soma e de fato acrescenta o que nós já temos lá. Temos algumas questões aqui. Eu vou começar aqui para não esquecer, tá? Não privilegiando o Roberto Basílio, porque mas porque fica mais fácil, porque não dá para eu anotar tudo. Mas então ele pergunta como repensar a gestão social em um Brasil marcado por crises institucionais no campo da governança pública. Capturou essa primeira? Sim, sim, Posso sim. fazer mais duas na sequência? Sim, pode Pode fazer, ser? sim, claro, Pronto. claro. A segunda vem da LN Bittar. Ela fala, é um pouco na mesma linha, porque ela questiona e a preocupação dela com assistência social, né, com tudo que congrega, inclusive o SUAS, e né, esses direitos todos que foram conquistados ao longo do tempo, né, com muita luta, e que nesse momento nós também vivemos um quadro institucional que esses direitos já estão sendo tocados e podem, de fato, sumirem. Né? Como é que a gestão social ela se preocupa com, ou se aproxima da assistência social. Né? Em que assistência social Uhum. é objeto de gestão social. E, finalmente, seria que distinção há entre gestão social, gestão participativa nas empresas e autogestão em cooperativa. Esse aqui é um tratado já, né, na verdade? Isso aí. Tá bom? E Tá aí, bem. pronto, enquanto você reflete aí para Sim, começar, eu vou pronto. fazer duas notas aqui. A Cris Lopes pede também, e eu vou pedir a você, depois você nos manda o link, esse texto que você referenciou, comentando do professor Fernando Guilherme Tenório, e que você tem também a participação, que ela para ela acessar, você pode nos mandar depois e eu coloco como link lá para os alunos acessarem, tá bom? E, repito, será salvo e nós vamos disponibilizar assim na área do curso, tá? Exatamente na área onde foi criada para essa live dentro do Google Classroom. Pode seguir, José Roberto. Obrigado, então, mais uma vez. E eu queria agradecer a equipe toda, viu, do Liegues. Eu agradeço o professor Ives, a professora Valéria, a Mônica, né? O Eduardo e o Brenner. São eles por trás disso tudo que nos ajudam e têm nos ajudado a construir e colocar esse curso disponível para todos. Pois bem. Vamos lá, então. A a administração pública, a gestão social no Brasil, ela está nesse emaranhado, né? Assim, coletiva no Brasil, inicial dialógica. É impressionante, porque o Brasil é um país continental, concorda? País continental. Nós temos experiências as mais diversas, né? Nós temos, no final das contas, apesar de quererem padronizar
um comportamento, né, em termos de governo federal, mas isso cai por terra, porque as nossas especificidades, os nossos modos de vida, né, assim como as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né, nós temos experiências muito ricas, e eu acho que a gestão social tem que ir por aí, né? E fortalecer essas diferenças para que a gente possa saber conviver, respeitá-las e desenvolver métodos e conhecimento que advém desse contexto, né? E eu acho que aí, justamente, a gestão social, apesar de utilizar um referencial teórico de um sociólogo, de um filósofo da teoria crítica, da segunda geração da escola de Frankfurt, nos calha bem, tendo em vista que, inclusive, nós publicamos um artigo também no caderno ZEBAP, sobre o que aproxima, que convergência que pode se fazer das leituras de Paulo Freire, quando se diz respeito aos processos de conscientização, né, das pessoas, dos indivíduos, da coletividade. No Brasil, essa experiência rica que Paulo Freire nos deixou, com os estudos de Habermas. Nós publicamos um artigo também sobre isso. Então, a pergunta que nós vivemos vamos dizer, num emaranhado no Brasil, nós vivemos num emaranhado de paradigmas, porque não predomina o paradigma exclusivo no Brasil. O Brasil nunca conseguiu colocar o paradigma liberal na prática como um todo, de forma integrada no país, né? Quer dizer, o liberalismo entra de forma muito parcial, né? Vários partidos e historicamente foi tentado, mas foi derrotado por índices coronelísticos, etc., etc., da história do Brasil, né? A social-democracia também, com o gerencialismo, tentou, mas não emplacou. A burocracia também tentou, mas não emplacou totalmente. O que nós podemos depreender disso tudo? É que o país é aberto, é continental. Existe um hibridismo aí, por natureza, na cultura brasileira, de mesclar, de misturar, ou de desconsiderar um e tentar considerar o outro, enfim. Essa situação, esse contexto brasileiro, a gente também tem que levar em consideração. E a gestão social, né, nós podemos dar um exemplo concreto, que eu sempre gosto desse exemplo, né, de uma democracia deliberativa com a Constituição de 88, que foi a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é o resultado, né, de uma formação de uma esfera pública anticorrupção e que deu resultado por um processo de discussão dialógico nas mídias sociais por mais de 2 anos. Eu orientei uma dissertação de mestrado aqui na Universidade Federal de Lavras, com a Karine, em que ela estudou essas 3 fases da formação da esfera pública, a tramitação da lei no Congresso e a aplicação da lei. A lei da ficha limpa é um verdadeiro exemplo de democracia deliberativa, que tem como, né, que é a base, vamos dizer assim, podemos considerar, a base da gestão social nessa perspectiva habermasiana. Né? Por quê? Formou-se a esfera pública, ou seja, na linguagem de Habermas, no mundo da vida. Foi capaz de influenciar o sistema, porque na tramitação no Congresso, né, como é uma lei de iniciativa popular e o dispositivo constitucional permite isso, então ela não passou pela Comissão de Justiça, não tramitou interna, foi direto para o plenário, né, na Câmara e no Senado. No Senado só teve um voto contra, e o senador se arrependeu do voto, queria, né, rebobinar, mas não foi possível. Então, um voto contra. E 55 deputados que foram contra. O resto, a lei foi aprovada por unanimidade. Só que ela gastou 2 anos para ser colocada em prática, porque aí também tramitou no Judiciário, especialmente no Superior Tribunal Eleitoral, né, por causa das eleições que estavam para acontecer em 2012. Então, efetivamente, ela foi aprovada em 2010, 2012 entrou em vigor. E está sendo aplicada.
e está surtindo efeito. Saiu de onde? De um processo dialógico. Então, se caracteriza aí o que nós estamos dizendo do conceito de gestão social na perspectiva habermasiana. Isso, de fato, vem acontecendo. Não é algo abstrato, imaginável, que a gente fala de gestão social. Bom, a outra questão da assistência social, eu acho que aí a assistência social, por exemplo, aí a questão da área de saúde e do bem-estar da população como um todo, seja educação, saúde, saneamento básico, todos os direitos sociais, e aí eu incluo os direitos republicanos também, que é o direito de acesso ao patrimônio público, ao acervo cultural, aos parques ambientais, né? Tudo isso, né, faz parte do quê? Do comum. Isso são bens comuns. Porque eu, como cidadão, né, eu tenho obrigação e responsabilidade, né, de preservar o meio ambiente, preservar um parque, plantar uma árvore, não é isso? E cuidar em todos esses aspectos que estão relacionados com o meio ambiente. É um exemplo, né? O acervo cultural também, uma praça, né? Então, as pessoas falam assim, mas é um espaço público. Mas quem usufrui daquele cianamente? Esse espaço público, na verdade, é comum a uma coletividade que usufrui e que mantém. É aberto a todos. É um bem, discussão muito interessante da natureza dos bens comuns e dos bens públicos, né? Os bens públicos são bens abertos, totalmente abertos, né? Os bens comuns são de uso, não são de uso exclusivo, mas também não são de usos privados. Então, por isso, esse contexto intermediário dos bens comuns. Não é público, não é privado. Quantas vezes no time, inclusive com o professor que foi orientador do Jeová, né, que é o França Filho, essa questão do locus da gestão social, né, que é o espaço da gestão social. A gestão social, ela circula aí nesse espaço, né, na responsabilidade social das empresas. Então, ali é o comum que a empresa deve cumprir, né, o papel que a empresa deve cumprir para manter aquilo que é comum uma dada coletividade, né? Está no espaço, então, privado, no espaço público e no espaço da sociedade. Então, se nós traçássemos assim 3 círculos mostrando o Estado, o mercado e a sociedade, a gestão social estaria ali fazendo a índice, para lembrar vocês do estudo de teoria dos conjuntos lá na matemática, né? A gestão social, o locus da gestão social estaria ali, né, permeando o Estado, o mercado e a sociedade. Pois bem, e por último, a última questão aí, em relação às diferenças, né, e o que há também de convergência entre autogestão, qual a outra? Autogestão e gestão social, participativa, gestão participativa das empresas. Sim. Bom, veja bem, uma crítica que nós fazemos, e aí nós estamos do lado de Habermas, que ele se dedica na teoria da ação comunicativa, no volume 1 do livro dele, publicado em português, ele se dedica uma parte imensa na crítica ao funcionalismo, né? Nós consideramos que a maior parte da teoria geral da administração, e também estou muito de acordo com os escritos do professor Fernando Guilherme Tenório, né, que faz uma crítica muito consistente às teorias da administração, ao questionar a administração. Que razão predomina na administração? Razão utilitarista. As escolas de administração, assim, as abordagens, as diferentes abordagens, desde princípios da administração científica de Taylor, passando por Fayol, escola de relações humanas, até a cibernética, todas elas estão voltadas à manutenção do lucro, para o alcance do lucro. Então, quando nós falamos de gestão participativa de empresa, me lembra muito um documentário há muito tempo que eu assisti da Nissan, em que a empresa Nissan, assim, agora nós adotamos a administração
da SAM. Todos os funcionários de montagem da empresa podem participar identificando os problemas para que a empresa possa atuar com eficiência nos seus processos. Isso nada mais é do que a apropriação participativa para alcançar os lucros empresariais. Não tem nada a ver com gestão social, certo? Que nós estamos tratando aqui. Na minha leitura, no meu modo de ver, absolutamente nós podemos falar que isso é gestão social no âmbito empresarial. Não dá para mim, não é possível falar de gestão social no âmbito empresarial, sabendo e tendo conhecimento de que o objetivo final da empresa é o lucro. Se você falar de social, aí nós estamos falando de outra coisa. De uma organização, de uma ONG, de uma OSC, né, das OSCs, enfim, de cooperativas, né? Aí nós podemos dizer que sim. Autogestão, veja bem, autogestão, ela está de forma relacionada com gestão social, sim, porque o princípio da autogestão é justamente o rompimento com a submissão do trabalho ao capital, né? É o rompimento da submissão, da gestão, dessa submissão do trabalhador ao capital. Porque está lá nos princípios da administração científica Taylor, quando ele coloca que o protótipo do trabalhador por morte, né? E até o próprio Taylor é tão sarcástico que ele escreveu no livro, Princípios da Administração Científica, dizendo, olha, os empresários americanos, né, a Steel Corporation, que é onde ele fez entre aspas, esse estágio, e colocou o seguinte, olha, o Taylor o trabalhador médio nos Estados Unidos é do tipo do Smith. O Smith é um cara muito forte, mas não tem tanto cérebro assim. E tudo que o supervisor mandar ele fazer, ele faz. Então, agora você descansa. O Smith descansava. Agora você levanta. O Smith levantava. Então, agora você carrega o ferro-gusa de lá para cá. E aí? O Smith queria construir a sua casinha, né? Então, ele falou assim, Smith, nós vamos aumentar o seu salário em 50%. Falou isso para ele. Nossa, mas eu sou valioso assim que mereço aumentar o meu salário? Sim, Smith, claro que você é uma pessoa valiosa. Nós vamos aumentar o seu salário em 50%. Só que não disse para o Smith que iria aumentar a carga de trabalho dele em 100%. Ou mais. É aí que o Taylor mostra como que a administração científica é uma administração enganosa, que engana o trabalhador, ou seja, que dá o golpe no trabalhador. O trabalhador fica satisfeito, os empresários ganham mais satisfeito, todo mundo fica satisfeito. Só que quem trabalha mais e quem tem a maior carga de trabalho assim como nós, mesmo intelectuais, né, as negociações dos nossos sindicatos, às vezes, entram nesse princípio taylorista ao negociar o nosso salário com o governo também. Infelizmente, é isso. Enfim, então, eu não vejo que a autogestão é o rompimento com isso, com esse princípio taylorista, da submissão do trabalho ao capital, não é? Então, para mim, a autogestão está intimamente relacionado com os princípios de autogoverno, que também é um dos princípios da gestão dos bens comuns, é um dos princípios também da gestão social, né? É isso aí. Ok, Jeová? Certo. Mais questões? Tem. Eu acho que a gente está se aproximando do final do tempo aqui né, dessa live. Sim. E eu vou te passar duas questões, mas é que a Helena está te parabenizando pela contextualização que você faz já com pesquisas atuais. Gladys, eu não estou digitando nada. A falha não depende, não é em função de eu estar digitando, não. É conexão mesmo, viu? Então é isso. O Joalci
pede, e eu também queria te pedir, aí você nos manda o texto que fala do Zeppelin do mercado. Ah, do Zeppelin do mercado. Esse aí foi bacana que nós Tá? colocamos. Eu e a Isso. Conceição, a minha esposa, nós fizemos esse texto. Pronto. Que eu Ah, disponibilizo para bacana. eles. E final, a Beleza. Lídia pergunta algo assim da relação, referência de comuns e economia social e solidária, quer dizer, e economia solidária, né, que foi como se falou, mas eu dizia assim, e até para ti mesmo, tá, tem um encontro muito interessante que eu participei em novembro, em Lisboa, que congregou um grupo de diversas instituições do mundo mesmo, concentrado muito mais gente da Europa, mas que vai acontecer novamente em novembro do ano que vem, seria esse ano, mas a pandemia impede, que é justamente um evento chamado Economia Social e Solidária e os Comuns, certo? Social Sim. Solidarity Economic and Commons. E esse é um evento muito interessante para absorver esse teu texto também, esses conteúdos que você está querendo discutir, Uhum. com um grupo muito bacana de pesquisadores. E eu mesmo, Lídia, posso colocar algumas coisas que a gente recebeu, que foram publicadas, ou melhor dizendo, propostas nesse evento, tá certo? Então vamos às duas questões. Eu acho que pelo Uhum. tempo aqui deve ter uns 6, 7 minutos. Aí vamos, Tá se cair a certo. gente volta para uns 10 minutos. Pode Pode ser, deixar? por mim, tudo bem, Pronto. tranquilo. Então Estou à vamos lá. disposição. Então a gente faz isso para fechar. O Thales pergunta se, em termos de cidadania participativa, como conceito, né, a gestão social alcança os gestores públicos e os gestores das organizações da sociedade civil, certo? Como alcança um e outro. E a outra pergunta é do Francisco Almeida, que é, os conselhos municipais e estaduais podem de fato serem campos de prática da gestão social dos bens comum, tá? Porque aqui eu acho que a primeira pergunta do Thales vai na linha um pouco do que pergunta a Isabel, tá? Uhum. Então seriam essas duas questões. Você guardou? Ok, tranquilo. Posso falar, então? Podemos dar Pode, sequência? pode. Ok. Pode sim. Se Muito cair, bem. a gente volta. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Ah, tá. Tá legal. Muito bem. Essa questão, se alcança os gestores públicos e sociais? Sim. Em que sentido? Bom, a formação de gestores públicos no Brasil, pelo menos aqui na Universidade Federal de Lavras, nós temos o cuidado, inclusive, no própria estrutura curricular do curso de graduação, nós temos aí a disciplina de gestão social, né? E temos várias disciplinas de gestão de políticas públicas, etc. O que acontece? A gestão social, nessa perspectiva que nós estamos tratando, ela alcança tanto os gestores da sociedade civil, né, os gestores de organizações da sociedade, quanto os gestores públicos. Por quê? Pelo seguinte pressuposto, nós estamos falando de uma formação de um Estado de direito democrático ou de um Estado republicano, então os gestores públicos, eles devem saber dialogar com as principais demandas da sociedade, inclusive rompendo com o ciclo da política pública, né? Que é top-down para bottom-up, né? Ou seja, estimular iniciativas de sucesso, por exemplo, da gestão dos comuns, que podem servir de políticas públicas amplas. Nós temos experiências maravilhosas no Brasil, né, de casos que foram